Olá, seja bem-vindo a Páginas Abertas. Durante 30 minutos, convido a empreender comigo numa viagem ao mundo dos livros. Para hoje, temos como companhia na nossa viagem Lúcio Pinto e a obra a ser visitada é Perdição. Olá, Dr. Lúcio Pinto. Boa tarde. Quem é Lúcio Pinto? Quem sou eu? Um cidadão na Santomense que, para além de outras coisas, gosta de escrever, não é? Para além de ler, gosta de escrever. Muito mais do que isto, não preciso dizer. Lúcio Pinto estudou na ex-URSS e nos Estados Unidos da América, duas sociedades completamente diferentes e muito distantes ainda da realidade são-tomense. Que influência essa vivência teve e tem na sua vida? Bom, de facto foram duas experiências muito interessantes, porque, na verdade, eu lembro-me que eu vivi um período muito interessante da transição da União Soviética na altura. Cheguei à União Soviética em 82, fiquei ali até 88, assisti em 85 em diante, esse período de transição de uma União Soviética, digamos assim, comunista, para um conjunto de mudanças que levaram depois ao desmantelamento deste mesmo sistema comunista. Depois regressei a São Tomé em 88, 4 anos depois fui para os Estados Unidos, onde fiquei 2 anos, onde concluí o mestrado e pude comparar, digamos, essas duas realidades. Aquele mundo que se dizia, digamos, para os soviéticos, os Estados Unidos é um mundo de malfeitores. Exatamente. E vice-versa. Entretanto, posso dizer que já não encontrei nos Estados Unidos aquele ambiente de Guerra Fria, de tensão entre os dois países. Pelo contrário, era um momento que, em 89, houve de facto o desmantelamento do mundo soviético e já se tinha passado a Guerra Fria, mas foi uma experiência interessante porque pude comparar em loco essas duas realidades e descobrir que não era bem isto o que nos era dito em relação a um lado e outro. Então foi uma experiência muito interessante, para além do facto de quando fui à União Soviética já tinha lido muito sobre a União Soviética e quando fui aos Estados Unidos já tinha sabido muito sobre os Estados Unidos da América. Então não me vi, digamos assim, perdido nesses dois mundos, mas já tinha alguma informação substancial sobre um lado e do outro. Mas, de qualquer maneira, era um choque com a nossa realidade, não é? Com a realidade de São Tomense, que sai de uma ilha, não é? Sim. Se calhar o choque teria sido quando fui à União Soviética, porque saí de São Tomé em 82, nunca tinha viajado antes disto, e conhecer a União Soviética foi, de facto, um espanto. Um país imenso. Exatamente. Já não foi tanto assim em relação aos Estados Unidos, porque os anos passaram, os conhecimentos aumentaram e melhoraram, então, e sobre os Estados Unidos já tinha muita informação e já não foi tão grande assim o espanto comparativamente a 82, quando fui à União Soviética. Estudou História. Como é que surge esse gosto pela História? Bom, eu ao longo da minha carreira académica, particularmente no ensino secundário, ou nos anos terminais do secundário, comecei a gostar muito da História. Sim. Para além de ter sido bom aluno da História, gostava da História, era uma das formações da minha eleição. Portanto, era a História ou o Direito. Acabei por, em 82, ter a oportunidade de fazer História e não perdi a oportunidade. Não é? História foi para letras, não é? Sim. Quando é que começa a sentir que tem aquele bichinho da escrita? Bom, sabes, é que eu, ao longo da adolescência e enquanto estudante do Liceu Nacional, eu lia bastante.
lia muito. Como era habitual naqueles tempos, a gente gostava muito de ler, trocávamos livros, permanentemente trocávamos livros. Então eu lia muito, muito, muito. Então foi em 82, 83, quando fiz o primeiro ensaio, tive a primeira ideia de, porque não escrever também qualquer coisa, não é? E foi por acaso em 82, 83 que eu comecei a escrever uma primeira obra que está ainda por ser, diria, melhorada e talvez publicada. É uma obra que retrata um pouco questões de ordem social, racial, e talvez tivesse tido um pouco influência o facto de ter estado na União Soviética, um país onde o racismo é muito evidente, o que me incentivou a escrever uma primeira obra que está ainda para ser publicada qualquer dia, não é? Então, eu acho que a história tem muito a ver com a literatura. Sim. Há uma relação bastante intrínseca entre a história e a literatura. A literatura vai buscar a história, como a história vai buscar a literatura. Então, talvez por isso eu associar também o facto de ter gostado tanto de ler no passado, e ainda gosto bastante de ler ainda hoje, talvez isto me tenha incentivado a experimentar também, pois. Falou da questão da leitura, que lê muito, não é? E enquanto professor, como é que vê a falta de interesse dos alunos hoje em dia para leitura? Os nossos alunos não leem. Temos muito pouco hábito de leitura aqui em São Tomé. Pois, a situação hoje, de facto, é muito preocupante. Bom, não diria que é apenas o nosso caso, porque hoje parece-me que a tendência da juventude, universal da juventude, Sim. é de menos leitura, muito mais apego às tecnologias. Sim, mas eu estava a ver isso porque diz que no seu tempo, não é? As pessoas liam mais. E em São Tomé, naquela altura, nós não tínhamos bibliotecas, não tínhamos tantas oportunidades de ter contactos com o livro como nós temos hoje em dia. No entanto, os estudantes liam. E hoje, para ler é um bicho de sete cabeças e o professor é obrigado praticamente a tratar como se tivesse a tratar dessa questão como se tivesse a tratar de uma coisa muito... Há aqui duas situações. Por um lado, hoje em dia, o acesso aos meios de comunicação, aos telemóveis, internet, etc., a televisão e tudo mais, faz com que os alunos, aliás, os jovens, façam outras opções, quer dizer, estejam mais ligados a essas fontes de informação do que a leitura. No nosso tempo nós não tínhamos televisão, a rádio não nos oferecia grandes coisas, e então havia uma relação muito mais direta com material bibliográfico, com material literário, etc, etc. Hoje em dia, portanto, os jovens não têm muita relação com o livro. Só que é triste que, quando se trata de estudantes, tanto no ensino secundário como qualquer nível de ensino, incluindo o ensino superior, deveria haver uma maior preocupação com o livro. E nós notamos, com muita tristeza, que os nossos jovens hoje não leem. Infelizmente não. Nós, se perguntamos ao nosso aluno qual é o último livro que tu leste, digamos, ninguém dirá, eventualmente, que leu alguma coisa, porque tem outras preocupações. O que não é de todo bom, porque a componente leitura, ela é fundamental para que o jovem se habitue não só à língua em si, mas que ele se habitue à estrutura da língua e à estrutura do seu próprio pensamento. Exatamente. Porque nós notamos que aquele aluno que lê, e que lê muito, tem uma capacidade de interpretação dos factos muito maior do que aquele que não lê. Mesmo em termos de elasticidade mental. Ele está mentalmente mais, digamos, adaptado para lidar com questões académicas. Infelizmente, nós não conseguimos convencer os nossos alunos hoje em dia
a ter o livro como sendo o seu amigo de todo dia, não é? Tem filhos. Incentiva-os à leitura? É para mim um certo drama, porque eu incentivo, mas não tenho a correspondência que eu esperava ter. Exatamente. Eles são, no fundo, têm em casa 3, digamos, adolescentes, 2 adolescentes, uma já adulta, mas infelizmente não correspondem à minha expectativa em termos de leitura. Podemos incentivar, falar, insistir, mas... A sociedade fala mais. Sim, tem mais a realidade ligação, social fala muito mais sim, alto. tem mais ligação com o computador, com a internet e tudo mais, mas ler uma obra literária já não é o seu forte. Como historiador que é, sente que essa característica de historiador entra muitas vezes para as obras que escreve? Sei que tem algumas... está a escrever, só que hoje vamos falar de produção, mas há outras coisas escritas, não é? Sente que essa vertente de historiador entra para as suas obras? Influencia muito na sua escrita? Influencia de alguma forma, porque eu tendo a buscar, digamos, factos de ordem social, não tanto política, ordem social. Também enverdei um pouco num dos livros que escrevi sobre factos de ordem jurídica, não é? Porque eu acho que... Eu costumo dizer que eu sou... aquilo que aprendi ao longo da minha vida académica e profissional levou-me, digamos, a colocar-me sempre do lado dos mais fracos contra os mais poderosos. E então eu procuro, através de conhecimentos que eu tenho da história da humanidade, do facto da história da humanidade ter sido quase sempre a história dos poderosos contra os mais fracos, então eu sempre me coloquei do lado dos mais fracos. E então vou tentar encontrar temas que me aproximem dos mais fracos, tentando mostrar como é que o poder, pode, digamos assim, transtornar a vida de muita gente, não é? E eu espero que, se um dia puder publicar, sabe, é que eu não tenho assim muita preocupação com a publicação, senão já teria publicado muitas coisas. É que eu gosto de escrever nos momentos em que eu procuro prazer através da escrita, não é? Então, eu tenho, se calhar, já umas 5, 6 obras, não é? Que nunca publiquei. Então, espero publicar um dia. Mas eu sou uma pessoa muito ocupada, mas nos momentos, digamos, em que eu procuro algum relaxamento, eu escrevo. Não é com o objetivo de publicar, mas é só para... extravasar. Sim, para, digamos, procurar uma certa harmonia espiritual. Quando estou muito assoberbado de trabalhos na natureza académica, então eu paro e relaxo com a escrita. Portanto, por isso eu não me acho escritor, mas apenas alguém que gosta de escrever. Mas eu espero publicar um dia aquilo que tenho escrito. Já tem publicado a obra Perdição, é um livro de contos, não é? Mas tem em epígrafe um poema de Alda do Espírito Santo. Por que aquele poema em concreto? Sabe, é que na altura, quem me incentivou a publicar essa obra foi a doutora Alda Neves, do Centro Cultural Português. Eu não tinha qualquer interesse em publicar nada. Ela sabia que eu escrevia, então ela incentivou-me a escrever um segundo conto depois. São contos pequenos, mas portanto, eu escrevi um segundo conto sob pressão da doutora Alda Neves. E foi ela que escolheu o poema da Alda do Espírito Santo. É um poema que é... Inclusive, a capa foi ela que escolheu. Okay. Digamos, não tive participação nessa escolha. Ela escolheu, até gostei o facto de ela ter escolhido aquele desenho, portanto, interessante.
Ok. Podia falar-nos um bocado desses contos, são dois, não é? A Perdição e Tragédia na Esquina. Pois. Olha, são dois pequenos contos, nada de especial, são contos que eu escrevi em pouco tempo. No primeiro conto, no fundo, eu talvez quisesse retratar um pouco alguma tendência que existe, digamos, sempre existiu entre santomenses, em que indivíduos de uma certa idade procuram jovens muito bem mais jovens do que eles, e depois há uma realidade que vai acontecer, é que o pai tem um filho que é da idade da sua própria mulher, o que cria já a partida uma situação não só de conflito da idade entre a jovem e o pai, mas cria uma aproximação quase que forçada da madrasta e o enteado. Da madrasta, digamos que leva o enteado digamos, a uma relação que... Mas a madrasta, quando entrou para a relação, foi com propósito de seduzir o enteado. Pois, estava com o pai, mas de olhos postos sim, no ela aproxima-se do pai como forma de estar mais próxima do enteado, não é? Pois, e aqui há uma relação que se desencadeia entre os dois, que acaba por ser trágica, não é? Acaba por ser trágica porque são descobertos, há essa humilhação que envolve a descoberta do filho estar com a mulher do pai, e a tragédia final, pronto, é esta situação, digamos, do primeiro conto. No segundo conto, a realidade já não é a mesma. Há uma realidade onde podemos evocar o racismo como estando na base, digamos, da tragédia que ocorre no final. São dois jovens que se amavam bastante, mas há interferência do avô da menina, que não admitia a relação da neta com um rapaz que é de uma família humilde. E por ser negro? Sim, por ser negro. Os fatos ocorrem na Trindade, particularmente. Trindade porquê? Porque a Trindade é a minha terra, não é? Pois. Eu pude constatar que Trindade, Uba Flor em concreto, serve como cenário para o desenvolvimento de todo um enredo. Sim, sim. Não é? Pois. Estava a dizer agora que é portanto, Trindade é a minha terra, Uba Flor foi onde eu cresci, então eu talvez quisesse homenagear a minha infância e adolescência, digamos, socorrendo-me de um lugar para mim tão marcante como foi Uba Flor. Então, aqui, como estava a dizer, o rapaz é de família humilde, o avô, que era uma pessoa, digamos, muito ligada às autoridades coloniais e aos brancos, digamos, de então. Ele era um mulato. Um mulato que se achava branco. Pois, um mulato que se achava branco. Então, ele não admitia o namoro da neta com um rapaz de família humilde. Razão pela qual há toda essa perseguição, toda esta onda de perseguições, digamos, que acabam em tragédia. Aqui no segundo conto também pude constatar a veia de historiador muito... porque faz-nos viajar no tempo, não é? Voltamos ao passado e vamos ver uma realidade que se viveu em São Tomé antes da independência. Sim, para não dizer, olha, se algum dia eu conseguir publicar a primeira obra que eu escrevi, estará também patente essa questão, porque eu olho de facto para a realidade colonial para, digamos, ver como é que questões como o racismo acabam interferindo na vida, digamos, na vida amorosa das pessoas. Eu espero um dia poder publicar para mostrar como é que, a partir de uma realidade que eu inventei, na verdade,
há todo um enredo que decorre. E essa questão não era só entre brancos e brancos, não é? Sim. Europeus e são-tomenses, mas havia também, via-se muito que os são-tomenses não aceitavam muito a sua família, o homem ou a mulher, ter uma relação com alguém que fosse, por exemplo, da descendência cabo-verdiana ou angolana. Sim. Pois, esta também foi outra realidade que nós vivemos aqui em Santo Tomé e Príncipe, em que nós tínhamos uma sociedade estratificada, não é? Havia brancos por um lado e também havia negros para outro, mas entre os negros havia esta separação. Por exemplo, os forros que se consideravam de melhores em relação aos demais negros não admitiam a relação entre seus filhos com aqueles que eram considerados de inferiores. Exatamente. Sejam angolares, sejam cabo-verdianos, sejam angolanos, moçambicanos ou outros. Então, eu não retrato isto naquela obra, mas eu retrato sim uma situação racial entre, digamos, brancos e não brancos. Portanto, é isto. Eu espero um dia poder ter tempo de rever a obra para um dia publicá-la. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro de momentos. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamar Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Life. Por detrás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. O reino de Deus. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamar Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Life. Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa Páginas Abertas. Doutor Lúcio, a tragédia vivida por Sérgio Ribeiro e Maria Helena, que é do primeiro conto, é um bocado caricata, não? Mas é uma realidade que se vive, acha que atualmente ainda se encontra casos desses na nossa sociedade, mais velhos e... Está a referir ao desfecho do conto, não é? Sim, a tragédia em si. Exatamente, porque eles depois acabam por se suicidar, não é? É curioso que as pessoas que leram a obra, mas perguntaram, mas por que é só tragédia no final? Disse, não, é uma questão de opção. Uma questão de opção. Tanto num conto como no outro vamos ver tragédia. Sim, tanto num conto como no outro temos tragédias. Foi uma opção. Nas outras coisas que eu escrevi, já não há tragédias. Foi uma opção para aqueles contos. Não acredito que hoje em dia, nas sociedades mais modernas, as pessoas acho que estão mais habituadas a viver com esse tipo de situações, pelo que não socorrerão do suicídio como forma de saírem da situação. Porque as pessoas acho que estão mais informadas hoje, têm, digamos, outros instrumentos de ação que levá-los a evitar essa opção pela morte como saída para os seus problemas. No segundo caso, também há a morte. O avô acaba por atropelar o rapaz. O avô acaba por atropelar. Ser teimosos, não é? Não, ele achava-se o senhor da razão, não é? Sim, ele achava-se senhor da razão, não só, achava-se tão poderoso entre a elite colonial. Inclusive era próximo do governador e achava-se suficientemente poderoso para fazer aquilo que quisesse fazer, não é?
Então, esse Pois, porque atropelamento... houve uma vez que tentou agredir o padre, o não é? padre, sim, o padre. Ele era considerado tão poderoso que... Considerava-se, diria melhor, tão poderoso, a ponto de desrespeitar o padre, que é uma entidade, era uma entidade na vila. Então, esse atropelamento era uma prova do seu suposto poder. Houve muitos mulatos assim em São Tomé? Não sei dizer se houve muitos, mas terá havido alguns. Terá havido alguns, pois. Particularmente aqueles que eram de um certo status social mais alto. Tem algum poder econômico. Poder económico, que se sentia mais próximo do europeu do que do africano. As histórias que vai escrevendo são todas baseadas na realidade da sua vivência em São Tomé. Não é? Temos da realidade de São Tomé, não simplesmente a sua vivência. Né? Sim, são todos sobre a nossa realidade. O espaço geográfico é São Tomé e Príncipe. Estados Unidos, a ex-União Soviética não servem... Não servem de referência para aquilo que estou a escrever. Bom, diria, em termos de espaço, porque... Há influências. Há influência. Eu diria que aquela obra que eu escrevi em 89, que estou na fase de reformulação, de revisão, tem uma componente judicial forte, bastante forte. Aqui sim eu diria que há influência americana. A influência americana, que foge um pouco o nosso quadro jurídico em termos de direito. Eu diria, perdoem se eu estou errado, processual, particularmente. Então, há uma influência, porque eu acredito que das coisas que mais aprendi nos Estados Unidos foi o funcionamento dos tribunais em termos de processos de julgamento, que eu acho muito mais interessante do que o nosso. Nós, depois da independência, tivemos, o Dr. Lúcio faz parte desse grupo, não é? Surgimento do nosso mercado literário, de escritores, não é? Mas depois houve como que uma queda, parece que as pessoas deixaram de escrever, e atualmente nós temos estado a ver uma proliferação de novos escritores. Como é que vê isso? Eu acho que deve ter a ver também com o nosso percurso histórico. Nós, depois da independência, tivemos uma situação política que não favorecia a livre expressão. Eu acredito que talvez as coisas que nós escrevemos hoje, nós escreveríamos na Primeira República, com receio de alguém dar alguma interpretação ou outra e nós vermos-nos numa situação, digamos, complicada. Então, na Segunda República é o espaço em que, de facto, há maior número de publicações literárias, não é? A liberdade de expressão permitiu que as pessoas pudessem se expressar livremente através da escrita. Eu acho ter muito a ver com esta realidade nova que nós vivemos a partir de 90, 91. Já nos fez ver que pensa publicar brevemente, não é? Não direi brevemente, quando for possível. Mas espero que seja brevemente, Pode deixar-nos uma sugestão de leitura? Em termos de nossa produção ou a nível internacional? Ao nível da nossa produção, há algum escritor em concreto que goste muito? Bom, ao nível interno, se nós falarmos dos escritores mais modernos, porque não estamos a falar de Tenreiro nem de Costa Alegre, nada disto, mas eu talvez dissesse
2 nomes, 3 nomes eventualmente, 3, 4 nomes. São Deus Lima, Olinda Beja, Albertino Bragança, Rafael Branco e Aito Bonfim são, acredito serem, digamos, os nomes de maior referência para mim em termos de... Infelizmente nós não temos muitas escritoras. E eu sou dizer isso, como é que vê, o que é que acha desse facto de termos contar com duas, 3 escritoras, aí 4, não é? Eu acho que é de certa forma lamentável que haja tão poucas escritoras, mas eu acho que é necessário também incentivar mais o aparecimento de escritoras, porque se analisarmos bem o nosso quadro de escritores, os homens estão, uma larga maioria. É preciso incentivar as senhoras, talvez porque, não sei por que razão, mas talvez as senhoras tenham outras preocupações, outras ocupações, mais ocupações que os homens, pelo que não lhes resta muito tempo para escrever. Mas é preciso incentivar, é preciso, se calhar, começar a partir dos níveis escolares, particularmente, incentivar as jovens raparigas a escreverem mais. Não é? E fez-nos essas 4 sugestões, não é? De Aito Bonfim, Rafael Branco, Olinda Beja e Conceição das Limas, não é? E Albertino Bragança também. Albertino Bragança. Sim. E, ao nível internacional, há um escritor em concreto ou uma obra em concreto que... Olha, eu tenho um apego muito grande a obras que retratam questões de natureza social. Há pouco tempo reli A Cabana do Pai Tomás e eu achei pela segunda vez muito interessante esta obra, porque, como disse, interessa-me questões... E o autor? Autor é... já me esqueci o autor. Nossos telespectadores depois poderão investigar. Pois, interessam-me matérias de índole social, racial, como é que essas questões de raça, do racismo se colocam, a escravatura. E então, pode ser uma obra de grande interesse para nós hoje, embora ela se reportasse a um período, digamos, da história americana do século XIX, mas seria muito interessante. Eu tenho uma dificuldade muitas vezes de fixar os nomes dos autores, mas o que é que mais interessante podia haver de que eu li recentemente? Bom, mas pronto. Isso já é muito bom, não é? Olha, que conselhos quer deixar para os jovens que queiram mergulhar nesse mundo da escrita? Bom, em primeiro lugar, gostar é muito bom. O ponto de partida é gostar. Mas temos de estar à altura de escrever. Porque escrever não é tarefa fácil. Escrever em língua portuguesa é uma tarefa muito difícil. Nós todos experimentamos dificuldades em língua portuguesa, mas eu acho que quem tem, digamos, a propensão para vir a ser um escritor tem que estudar muito bem a língua portuguesa, ter uma capacidade muito grande em termos da escrita em língua portuguesa, o que implica muita leitura. Muita leitura. Hoje em dia parece-me que a leitura é qualquer coisa que não atrai os jovens. Mesmo nós que somos professores, nós sentimos isto nas nossas aulas. Os alunos têm
muita dificuldade de lidar com a leitura. Portanto, nós quando damos textos grandes, eles reclamam logo que é muito grande, coisa qualquer assim, mas eu digo sempre, olha, quanto maior for, melhor, porque quanto mais tu estudas, mais lês, mais capacidade linguística vais ter. Sim, mais preparado sais. Então, em matéria de língua portuguesa, é preciso que as pessoas, digamos... Portanto, os jovens escritores têm que gostar de escrever, não é? Sim. E de ler muito. Sim, ler muito, pois, ler muito. E parece-me que a tendência dos nossos tempos é de menor quantidade de leituras, o que não abona a favor de quem queira, eventualmente, vir a ser escritor um dia, não é? Exatamente. Pois. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que tenha gostado da viagem. Ficamos à sua espera para a próxima viagem. Obrigada.